Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no Sindicato dos Bancários de Bauru Região. Pessoal, o tema do podcast de hoje, a gente vai abordar uma questão aí que voltou à tona e que novamente precisa ser falada, e hoje a gente vai poder fazer isso aprofundando, refletindo, tá? Que é soberania. Meu nome é Bruno Navarini, sou diretor sindical e ao meu lado aqui tem meus companheiros, hoje com muito prazer, Sérgio Ribeiro, advogado, historiador, formação em Direito, História. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado. É uma grande satisfação participar aqui de qualquer programa do Sindicato dos Bancários de Bauru. Também, diretor sindical, Paulo Tonon. Feliz com a retomada do nosso programa, que dure por muito tempo, Brunão. Você vai detonar aí comandando ele. Obrigado. E por fim, mas não menos importante, Beto Castilho, nosso diretor sindical, amigo também. Não, menos importante, sim. Eu acho que é urgente que nós tenhamos esse canal para que a gente possa dialogar com toda a sociedade e evitar retrocessos e promover avanços, que é para isso que nós somos militantes e é para isso que os sindicatos bancários de Bauru e região segue na luta. Então, para começar, aqui gostaria de passar a palavra para o Dr. Sérgio, então, justamente para a gente começar então a falar da origem, né, do que é a soberania. Acho importante a gente ter um conceito interessante disso, para a partir daí a gente tecer as discussões e trazer para essa questão atual, né, e aí verificar essa questão do retrocesso e tudo mais. Então, Sérgio, por favor, dá uma contextualizada aí para a gente. Pois não, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de mencionar que soberania é uma criação humana, né? E como criação humana, ela tem um processo histórico de construção do conceito, da ideia de soberania. Para a gente poder chegar até o debate, que é o mais importante aqui, eu penso que é interessante a gente dar uma pequena definição sobre o que é soberania e desenvolver alguns aspectos de sua história, ou seja, como ela foi construída ao longo do tempo. Soberania é um atributo, é uma capacidade que o Estado tem, o Estado nacional, aí eu não estou me referindo a Estados membros, de tomar decisões dentro do seu território, aí nós estamos falando da soberania interna, né? E também ser independente no cenário internacional, que significa dizer a soberania externa, né? Então ela tem esses dois aspectos aí, que são parte de um mesmo conceito. Soberania não é dividida, ela não pode ser cindida, né? Ela é um conceito único. Lembrando, né, que atualmente o constitucionalismo contemporâneo ele celebra uma ideia de soberania que tem uma origem na vontade popular, ou seja, o Estado só tem esses atributos, aí desde do contrato social, Rousseau, né, estabelecendo isso, ele diz que o poder vem dos homens vivendo juntos num determinado território e é transferido para essa figura maior, que a gente chama de Estado, e esse Estado ele tem essas prerrogativas de decisão, de autonomia nas suas decisões e do respeito obrigatório que isso deve ter nos outros estados que coexistem com ele no planeta. A origem se tem assim de alguns marcos importantes, né? Então, a primeira vez que se falou em termos, utilizou-se inclusive esse termo, foi no final da Guerra dos 30 Anos, no Tratado da Westfália, né? Esse tratado, ele em que pese o fato, essa guerra ela ocorreu ali no Sacro Império, né? Então envolvia a Europa continental quase que toda, né? Você tinha os reinos da igreja, cidades que eram os estados que eram controlados pela igreja, os estados pontifícios, né? E você tinha também feudos ainda, você tinha cidades independentes, ou seja, é um período embora houvesse um império que pretendesse unificar aquilo, que era o Sacro Império Romano Germânico,
ele não conseguia efetivamente. E as disputas se travavam ali, e isso acabou ocasionando um período de várias guerras. A gente fala em Guerra dos 30 Anos, que é a que gera o Tratado de Westfália, mas ela não foi uma guerra única, né? Elas são um conjunto de conflitos. E ali se afirma que o Estado ele é independente, ele é capaz de tomar suas decisões e de ter o respeito dos outros estados, e a gente pode dizer que o conceito de soberania ele começa a ganhar peso, pelo menos no que diz respeito ao que nós chamamos de civilização ocidental, a partir desse tratado. Esse tratado também reconhece uma outra coisa que vem acabar, ambos dando num outro conceito que eu já vou falar. Esse outro tratado é a Paz de Augsburgo, que pôs fim às guerras religiosas entre católicos e protestantes decorrentes derivadas da reforma religiosa. Começou ali no que hoje a gente chama de Alemanha. Esse outro aspecto que eu mencionei que eu iria falar é a partir dessas duas ideias, principalmente porque a Paz de Augsburgo ela separa a Igreja do Estado. Isso é uma coisa também que contemporaneamente a gente precisa sempre relembrar. Separa a Igreja do Estado e, junto com o Tratado da Westfália, eles dão origem ao conceito ainda muito em construção, isso vem sendo construído desde então, do Estado-nação, do Estado soberano, né? Isso vai se desenvolver ao longo do século XVIII. No século XVIII nós temos manifestações do absolutismo monárquico, a contraposição ao absolutismo, que é exercido por uma classe que começa a surgir ali na Baixa Idade Média, que passa por esse período do século XVII, da construção, do início dos Estados Nacionais, que é a burguesia. Inicialmente uma burguesia comercial, inicialmente praticando uma política econômica denominada mercantilismo. E para isso ela se alia a um nobre muito poderoso, que é o rei. Não vamos esquecer que o rei era também um nobre, sobretudo. E a partir de um dado momento há a ruptura desses dois e a construção, como já vem alguns aspectos do Estado, o rei era uma figura importante na consolidação dele, a burguesia começa a construir uma nova lógica para esses Estados-nação. E esses Estados-nação, e daí você tem o Estado liberal clássico, né? Com uma série de princípios, dentre os quais o princípio da legalidade, ou seja, a lei é que expressa a vontade do Estado, a lei é escrita por uma espécie, no começo, de parlamento, né? Ainda que bastante diferente do que nós temos do parlamento atual. Só para se ter uma ideia, uma coisa que esse parlamento possuía era a não remuneração dos seus membros, né? O que impedia as camadas trabalhadoras e populares de participar dele, porque... Então, é óbvio que é um Estado burguês, ou seja, só a burguesia ditava essas regras. Mas do ponto de vista das liberdades públicas, ele falava em subordinação à lei. Por quê? Porque é preciso você organizar esse grupo de alguma maneira, né? Eles romperam com a coisa do direito de nascença como poder para organizar esse Estado, presente no absolutismo. E aí, na sequência, essas ideias liberais vão se consolidando. E junto com isso, os conceitos de Estado. O Estado liberal clássico dá origem a um Estado um pouco diferente. Isso se dá lá na transição do século XIX para o século XX. Alguns desses estados adotam um constitucionalismo voltado mais para a questão social, ou seja, visando aí a equiparação de condições das pessoas em virtude da sua condição material. Então o Estado passa a se preocupar com isso.
é a origem do Estado Social, né? Algumas constituições são importantes aí. De 19, a República de Weimar, 17, a Constituição Mexicana, a Constituição russa, né, soviética, tem um nome, né, um pouco, eu não me vem à cabeça agora, mas é a Constituição da União Soviética, do início dos princípios da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e isso passa a influenciar, por conta de uma série de fatores, inclusive diante de uma crise muito grande que o capitalismo passa naquele momento. Essa crise vai afetar a Alemanha, vai afetar os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem a quebra da Bolsa, e, posteriormente, isso acaba sendo uma influência em todo o constitucionalismo contemporâneo. O Brasil começa a ter a sua primeira Constituição, digamos assim, com normas de direitos sociais, que significa dizer conquistar a igualdade, mas não aquela igualdade formal, né? Ou seja, que todos são iguais perante a lei. Não são iguais, né? É necessário que o Estado construa determinadas políticas públicas que possam fazer com que essas pessoas venham a ser iguais. E aí nós temos a construção do Estado Social e Democrático de Direito, que praticamente, no caso do Brasil, desde a Constituição de 34, você já tem normas que orientam essa conduta. Chegamos à Constituição de 88 com o princípio, o que se tem de mais avançado em termos de Estado Social e Democrático de Direito, como também da leitura de soberania, que já é uma leitura republicana, né? Uma leitura que é perpassada por esse conceito. A qual, né, nós consideramos de soberania popular. É assim que está definido do artigo 1º ao 4º. Eu pretendo falar deles numa outra oportunidade aqui, ainda dentro do podcast, mas vou devolver a palavra para o Bruno para não me alongar muito. Tranquilo. Tonon, Beto, querem fazer alguma consideração com relação a essa primeira parte que a gente abordou? Por que nós estamos gravando esse podcast, né? Que eu acho que a gente não falou por quê, né? O Brasil está sendo vítima de uma série de ataques aí em relação à soberania, né? E a gente não pode achar isso natural. Tem gente que está achando que isso é uma questão natural e não é, né? Tem muita coisa em jogo e é sobre isso que nós estamos falando, né, Beto? Falar sobre soberania, a meu ver, agora, em 2025, é um retrocesso. Eu acho que é importante que nós saibamos o conceito de soberania, né? Sobretudo num país em que, desgraçadamente, a maioria esmagadora do povo não tem formação política, não tem consciência de classe, não consegue chegar a conclusões assim que são muito naturais e a gente volta a discutir obviedades, né? A soberania, ela está expressa e é defendida e é apresentada como algo irrenunciável já no artigo 1º da Constituição. Então, a primeira coisa que um trabalhador brasileiro tem que saber é que a Constituição de 1988, promulgada no dia 5 de outubro, depois de anos de tortura, desaparecimentos e assassinatos em que os militares arruinaram o nosso país em todos os sentidos e sob todos os aspectos, a Constituição de 88 é um resgate da nossa dignidade, é um resgate do nosso país e é uma grande vitória do povo brasileiro, notadamente do povo mais pobre, notadamente do povo trabalhador. Então, defender a soberania do Brasil é defender todo o legado de muita gente que foi torturada, que foi morta, muita gente que entregou a sua vida a uma luta que ainda naquela época, nos anos 60, nos anos 70, ainda naquela época era um retrocesso discutir coisas como a tripartição de poderes, coisas que a França
já nos presenteia com a Revolução Francesa, que, a meu ver, é o acontecimento mais importante e mais valioso que a história nos oferece. A Revolução Francesa, o Sérgio fala muito bem da figura do monarca, né? Fala muito bem do absolutismo, né? Há ideias, né, no século XVIII que rompem com a ideia do absolutismo, da monarquia. O que significa monarquia? Monarquia é todo o poder na mão de uma pessoa. E passa-se a entender que a soberania não deve residir na mão do autocrata, mas sim do povo. E como o povo exerce a soberania? Democraticamente, pelo voto, elegendo representantes, constituindo parlamentos. As leis derivam da vontade do povo. A Constituição de 88 é chamada Constituição Cidadã, e eu me atrevo a dizer que é há anos-luz das outras. Há anos-luz das outras. A Constituição mais avançada do mundo. Nós temos a melhor Constituição do mundo. E dentre as vitórias que o povo brasileiro obteve com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, está o SUS. E a soberania, volto ao tema soberania. É um paradoxo falar sobre soberania hoje. Ao mesmo tempo em que nós aqui sabemos que é urgente e que temos que falar, porque o Brasil está sob ataque de uma potência estrangeira decadente, governada por um autocrata, por uma figura abjeta, por um depravado, por um canalha, por um sujeito que não tem a menor capacidade de conduzir um país, por pior que seja esse país, e de forma caprichosa, inaceitável, odiável, abominável, passou a atacar o Brasil, a nossa soberania, a soberania do povo brasileiro, usando para isso de artimanhas bizarras, como o que se convencionou chamar na imprensa de tarifaço, usando inadequadamente a lei Magnitsky para fazer um auê para tentar tumultuar o nosso país, que ainda vive um período de redemocratização. Nós fomos vitimados pelo Plano Condor, em que esse mesmo país decadente, essa mesma potência estrangeira, os Estados Unidos da América, promoveram aqui no Brasil, nos anos 60, e não só no Brasil, mas no Uruguai, no Chile, na Argentina, em todo canto, no Paraguai, ditaduras sanguinárias, ignóbeis, asquerosas. A gente achou que tivesse superado essa fase obscura da história, em que eles pretendessem nos tornar seus vassalos, seus sabujos, a América Latina como seu quintal, mas eis que emerge, né, de todo o lixo, de toda a miséria humana, uma figura que me causa repulsa, uma figura repugnante, como Trump, que sai em defesa de outra figura mais abjeta ainda, que é o Jair Bolsonaro, ex-presidente, golpista, tentou dar um golpe, e não tentou dar um golpe no dia 8 de janeiro, tentou dar um golpe já em 2019, tentando justamente destruir aquilo que é um dos alicerces do Estado moderno. O Estado que a gente conseguiu construir a partir da Revolução Francesa, em que todo o poder emana do povo e não do monarca. É uma ruptura com o absolutismo. Não tem mais nobre. Todo mundo é igual. E todo mundo junto se organiza para criar leis num parlamento, através do voto, e cada estado passa a ter algo que é
absolutamente essencial, que é a tripartição de poderes. Nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. A partir de decisões legítimas do poder judiciário brasileiro, um Estado estrangeiro, uma potência decadente, mas ainda uma potência, passa a querer atacar economicamente o nosso país. E nós temos que reagir. Agora a gente tem que defender a soberania do povo brasileiro. A nação brasileira, o povo brasileiro não se submete a esse ataque. A gente não pode baixar a cabeça e não pode aceitar que uma figura abjeta, oriunda de uma potência estrangeira decadente, venha querer legislar, punir, castigar, organizar o nosso Estado. O Brasil é um país soberano e deve seguir como tal. Aproveitando o gancho que o Beto fez aqui de uma forma brilhante aí acerca da nossa Constituição, doutor Sérgio, vamos fazer aí um paralelo, né, entre essa questão da história, então, da soberania e como ela efetivamente se aplica a partir da Constituição de 1988 aqui no nosso país. Bom, vamos lá. Primeiramente, é importante entender, o Beto jogou essa questão, mas é que ele falou de tanta coisa que é fundamental que às vezes isso pode ficar perdido. O Estado, ele não existe na natureza. Ele é uma construção humana. Então, por exemplo, se você trafega numa via pública com o seu automóvel, você anda à direita, porque quem disciplinou isso foi o Estado. Senão, seria imagina se o Estado não existisse. Aliás, você não ia transitar com o seu automóvel, porque não teria quem construísse estradas, quem construísse ruas. Então, o Estado é uma construção humana para melhorar a sua vida, a vida dos seres humanos no planeta, né? Óbvio que eu não estou dizendo que o Estado sempre age assim com todos os seres humanos. Não é uma verdade. O Estado, portanto, é uma construção. As pessoas às vezes acham, eu tenho direito à saúde. O Beto pontuou muito bem. Veja, você tem direito à saúde porque a Constituição disse que você tem direito à saúde, que a saúde é uma questão universal. Se você percebe como isso se dá em outros países, né, você vai ver que aqui nós temos um modelo que, embora tenha suas falhas, ele tenta garantir, e eu acho que isso é um processo também em construção, tenta garantir a universalização do acesso à saúde. Eu tenho direito à educação. Você tem direito à educação porque a Constituição diz que você tem, né? Então, se não, você é só um ser humano e aquele que fosse mais forte do que você iria impor a sua vontade. Ora, o Trump mesmo, ele está reescrevendo a história dos Estados Unidos de uma forma bastante audaciosa, para não dizer outra coisa, né, usando de um eufemismo, portanto, para validar as suas políticas. Quer dizer, a política dele não é uma política que incide sobre a realidade. Ele muda a realidade para justificar a política. É quase um delírio, não houvesse tanto poder, não houvesse tanta força. Trabalhando com a Constituição em específico, nós vemos que o tema da soberania ele vem tratado já nos princípios fundamentais. Princípios são um conjunto de regras de dever ser que orientam sistemas, né? Então, no caso aqui, os princípios fundamentais orientam todo o estudo, toda a leitura da Constituição Federal. E eu selecionei aqui 4 dispositivos e vou falar sobre eles. Na verdade, é muito simples, é o artigo 1º até o artigo 4º, né? O artigo 1º, ele estabelece que são fundamentos do Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil, que é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal e se constitui em Estado democrático de direito, né? Soberania é o primeiro. Então, portanto, o primeiro fundamento desse Estado. E a ordem aí, ela
eu creio que obedece uma certa priorização, uma certa hierarquização. A soberania, ela está em primeiro lugar. Significa dizer, esse Estado decide sua vida. Quando eu digo Estado, eu não estou dizendo governo. Governo é uma expressão de uma das funções estatais. Quando a gente fala poderes, que estão previstos no artigo 2º, né, que a União ela é a expressão das 3 funções do Estado, a função de julgar, a função de legislar, a função de governar. Na verdade, os poderes têm que ser pensados como funções do Estado, né? Não mais poderes que se juntam, porque, na verdade, essa ideia de poderes que se juntam é meio como uma tentativa de composição de alguns estados europeus no século XVIII que designavam, por exemplo, o parlamento seria ocupado pela burguesia, o judiciário pela nobreza e o executivo ficaria com o rei. É uma espécie de acordo. Eu estou generalizando, né? E a generalização sempre é perigosa, mas daria um outro podcast só para discutir isso, né? Fato é que, quando ele ganha esse conceito de poderes na obra, traduzida pela obra do Montesquieu, ele vem como se fosse uma grande proposta no século XVII, quando se escreve o Espírito das Leis e outras obras do Montesquieu, mas ele vem como proposta, né, de resolução da crise que já está instalada. Então aí você acomodaria os 3 segmentos que estavam em crise. Então são funções do Estado. Por isso que quando o Poder Judiciário decide, existe a possibilidade do Estado brasileiro exigir que essas decisões, da mais singela até a mais complexa, né? Então, existe. Por quê? A soberania interna é uma função do Estado julgando um determinado aspecto. Por isso que deve ser cumprido, né? Porque é esse poder soberano do Estado se manifestando através da sua função judiciária. A cidadania é o segundo fundamento. Esse segundo fundamento, ele também se expressa na capacidade de ser cidadão, ou seja, aí é a expressão que todo poder emana do povo e eu que determino. E a dignidade humana, que é a presença dos direitos fundamentais, dos direitos essenciais à condição humana, que foram muito ampliados. E aí, veja, assim, eu reconheço que tem gente que prefere não ter direitos fundamentais, né? Tanto que é um crítico severo, muitas vezes, desse conceito de direitos humanos fundamentais. Mas, assim, para aquelas pessoas que gostam de ser tratadas com dignidade, respeito, etc., é algo bastante didático a leitura, por exemplo, do artigo 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, né? Até o 11º, né? Da Constituição Federal. Para você poder entender como é que o Estado, através de um sistema que garante o indivíduo, e quem garante é o Estado, e, portanto, ele tem que ser soberano. Então, também esse é um outro aspecto da soberania que está presente na Constituição. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Portanto, o Brasil é um país capitalista, aqui está descrito isso, porém, é um capitalismo que se preocupa com a valorização social do trabalho. Parece que sempre se fala muito, se dá muita ênfase, inclusive, aquela questão do desenvolvimento, do empreendedorismo, etc., mas se esquece um pouco dessa questão que ela meio que está junto com isso. O Brasil, a Constituição brasileira garante o capitalismo como forma de organização da economia, mas sem renunciar jamais ao valor social do trabalho, ou seja, eles estão juntos, certo? Pluralismo político. Perceba que pluralismo político também não significa se permitir a prática de crime através da política. É diferente. Pluralismo político se discute, né, se reflete a partir do respeito justamente a esses fundamentos. Então, todo partido tem que prezar a dignidade humana, tem que reconhecer o valor social do trabalho, tem que reconhecer
a cidadania, né? Para poder existir. E aí, a soberania também. Um partido ou uma organização política que seja contra a soberania nacional está violando um princípio fundamental e não garante o pluralismo político. É o mesmo que você entendeu dar validade a algumas práticas criminosas que, como se reconhecendo que elas são legítimas, simplesmente por estar dentro desse conceito absurdo de liberdade de expressão. Tem objetivos, os objetivos são 4, estão expressos no artigo 3º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Esses são objetivos do Estado brasileiro. Mas eu acho que isso aí está muito focado, né, numa diversidade tóxica e tal. Maravilha, mas enquanto ela existir, a Constituição, e o Beto expressou uma coisa que é verdadeira, a Constituição brasileira ela levou 2 anos para ser escrita, ela contou com a influência de todas as forças políticas que existiam no Brasil, e eu não tenho dúvidas que é um texto excepcional, tá? Bom, e aí tem o 4º, que vai estabelecer uma série de disposições no relacionamento com a política externa. Eu gostaria de dizer aqui, ressaltar, né, o 3, que diz respeito à autodeterminação, que é uma derivação dos povos, que tem a ver com o conceito de soberania também, porque significa dizer, eu quero me autodeterminar, eu quero determinar o meu destino, mas também quero que os outros respeitem as minhas decisões. Isso tem a ver. O Sérgio fala sobre um princípio, que é um princípio sagrado para o Brasil, que é o da autodeterminação dos povos. O Brasil tem um papel no mundo, na geopolítica. A diplomacia brasileira dá um show. Só que tem uma coisa, o Brasil sempre respeitou como algo sagrado o princípio da autodeterminação dos povos. Esse princípio que o Serginho falou, desculpa por te interromper, Sérgio, mas é essencial para a nossa discussão hoje aqui. Nós estamos discutindo soberania sob esse aspecto, o princípio da autodeterminação dos povos. Cada povo se organiza da forma como esse povo democraticamente julgar conveniente, elegendo representantes. A esse povo brasileiro foi negado isso. E agora nós estamos resgatando, de 1988 para cá, com retrocessos, avanços, mas estamos na luta para resgatar a nossa dignidade. E temos que, às vezes, lutar contra um retrocesso, como agora. Falar de novo sobre soberania. Defender aquilo que está no artigo 1º da Constituição, que é a nossa soberania. Quem manda no Brasil é o povo brasileiro. Quem manda no Brasil? A soberania do Brasil nas eleições, né, Beto? Quando o cara tenta impedir voto dos nordestinos, né? Ali já começou, ou até antes já começou uma ameaça real de tudo que nós estamos falando, porque nós não falamos a palavra ainda, né? Mas quem está provocando esse ataque, além do imperialismo através da República Norte-Americana, é o representante maior dele aqui, que é o Bolsonaro, né? Que tem um projeto de pactuação com esses caras, né? E nós não falamos ainda disso, né? A gente trouxe esse âmbito aí da atualidade, né? Do que a gente está passando. Doutor Sérgio, se tiver alguma coisa para o senhor concluir ainda com relação a esse tópico e já fazer essa questão da avaliação, então, da aplicação do que os Estados Unidos, do que a gente está vendo, né, do que é noticiado, do que a gente tem noção, com essa aplicação direta com a questão de ferir os direitos da Constituição brasileira. Como que seria isso? O Sérgio, professor, que ele voltasse ao beabá e explicasse para todos nós, para todos os trabalhadores, para todos os companheiros, o que é soberania,
o que é território, o que é nação. Porque eu acho que tem gente que não entendeu isso ainda. E qual é o limite para que uma pessoa possa se organizar e se expressar? Sob o aspecto criminal mesmo. Desculpa, Bruno, mas eu acho que na dinâmica aqui é importante a gente voltar ao beabá. Soberania, Estado, território, nação, quem que manda no Brasil, o que é um mandato, como são eleitos, como as pessoas que estão à frente do poder legislativo, promulgando leis, são eleitas, como as pessoas que estão à frente do poder executivo, administrando a máquina, são eleitas, como os membros do STF são conduzidos até lá. Falar também sobre democracia indireta. É isso que eu peço pro Sérgio. Soberania diz respeito à capacidade que um Estado tem de autodeterminar o seu destino, seja ele no campo interno, seja ele no campo externo. Um outro aspecto da soberania é o respeito que você tem que ter pelas posições, pelas decisões de um outro Estado. Então você reconhece no seu par, né, um sujeito que também pode autodeterminar a sua vida. O Estado, normalmente, ele é constituído através da existência, você vê um Estado através da existência de alguns elementos. Povo significa dizer um determinado conjunto de pessoas que vivem num determinado território, é o segundo elemento, né, que tem um governo próprio. Esse governo próprio não é propriamente a ação do executivo apenas, mas é a capacidade de autodeterminação desse território e desse povo. Tem uma outra coisa que, obrigatoriamente, você tem que inserir no Estado, particularmente a partir da Segunda Guerra, que são os direitos fundamentais. Ou seja, um Estado tem que garantir determinados direitos fundamentais ao seu povo, porque esse povo está delegando ou está transferindo o seu poder soberano através da soberania popular, porque é esse povo quem decidiu historicamente construir um Estado, e esse povo está transferindo esse poder para o Estado, autorizando, inclusive, que o Estado prenda, que o Estado julgue, enfim. A soberania e a recente ação do governo Trump sobre a política e sobre as tarifas comerciais. Bem, veja, vamos separar uma coisa. Primeiro, tarifas comerciais são decididas pelas regras internacionais de negociação entre Estados soberanos. É isso que é soberania, ou seja, cada Estado sabe e cada Estado vai ceder um pouco para poder construir um relacionamento comercial eficiente. Isso é absolutamente normal. Óbvio que fazer uma política dessas na base da ameaça, na base do estrangulamento econômico, evidentemente que não é o melhor no relacionamento entre os povos. Mas, enfim, é até possível, tá? E não vejo problema nisso acontecer. A outra coisa é você dizer que você vai manter essas tarifas se a função judiciária do Estado não fizer aquilo que eu quero. Aí você está interferindo numa função do Estado que só existe como expressão do poder soberano dele. Então, nessa questão, não é no tarifaço. Tarifaço normal, tem alguns economistas que até acham que o Brasil consegue se recuperar disso com muita tranquilidade, a médio prazo, talvez no pequeno prazo, tem algumas crises aí, o governo está tentando estabelecer algumas políticas de contenção dessa crise, mas é uma coisa que de médio e longo prazo pode ser eficiente para o país. O problema do ataque à soberania olha, acaba com o processo. O processo é
produto de uma série de construções, foi analisado pelo Ministério Público, o Ministério Público entendeu fazer a acusação, tiveram oportunidade de defesa, houve antes uma investigação dos órgãos policiais, ou seja, tudo que estava na legislação foi feito. Se esse crime vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal em virtude das qualificações e das ocupações dos réus, um ex-presidente da República, deputado federal, ministro de Estado, etc., isso se deve à maior responsabilidade que pessoas que se pretendem ocupar esses cargos devem ter. Basta não fazer. E aí você não vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e não vai ter instância de recurso. Agora, você quando ingressa numa função pública desse jeito, você jura cumprir a Constituição. Ora, então você não tem palavra, porque você tentou descumprir. Né? Tentou descumprir, foi acusado criminalmente, porque isso é um fato típico, descrito na legislação penal. Quando a gente fala típico, é que corresponde a uma descrição da sua conduta ali. Ora, por que você cometeu o crime? Então, quer dizer, quando se trata de golpe de Estado, pode anistiar. Agora, o pequeno tráfico, não. São 2 crimes, descritos na mesma fonte legislativa. Então, quer dizer, eu tenho que ser rigoroso contra o tráfico, mas não tenho que ser rigoroso contra o golpe de Estado. O Brasil provou que o seu judiciário funciona a partir desse. Esse processo é uma prova viva, é um marco histórico. O Brasil é um país que tradicionalmente sempre teve golpes de Estado, ou tentativas de golpe. A primeira vez que está sendo processado isso, de acordo com a legislação, é agora. Desculpem ter me estendido muito. Então, pessoal, a gente fez uma discussão aqui muito coerente, muito importante, acerca aí da origem, né, da identificação, mas agora vamos trazer um pouquinho para os efeitos, né, dessa questão toda, especialmente no âmbito nosso, aqui no âmbito bancário. Né? Eu, como funcionário do Banco do Brasil, juntamente com uma outra questão, divulgação de fake news e tudo mais acerca disso, viemos sofrendo aí com questões de clientes querendo retirar dinheiro porque ouviu de que devido a todas essas questões o país vai pegar esse dinheiro, enfim, aquele monte de desdobramentos que não é a primeira vez na história que a gente acompanha, mas que novamente temos que lidar, temos que falar. Eu queria saber aqui do Tonon, que também é funcionário do Banco do Brasil, como que ele enxerga essa questão no âmbito bancário, né, desses desdobramentos, para saber aí também o que pode ser feito, como isso pode ser encarado. Não, Bruno, eu acho importante só falar sobre isso na discussão assim, que é uma ameaça constante, né? O programa trata de soberania, e aí eles vão testando todos os lados, né? Para criar uma crise institucional, né? E o Banco do Brasil, agora, da forma como foi atacado, né? Através de vídeos mentirosos, né? Falando que o banco vai falir por conta da aplicação, de não ter aplicado a lei Magnitsky, né? Como não aplicou, agora vai sofrer sanção internacional, o banco vai quebrar. E aí fez todo esse movimento que você que trabalha com pessoa física também deve ter visto um pouquinho nas agências, né? Ou onde você trabalha. De desespero, porque a pessoa ela acredita hoje em tudo que está na internet. E tem gente que já está propensa a acreditar, né? Que está com essa narrativa comprada. Tem 30% da população que está com essa narrativa comprada, de que a gente vive numa ditadura, de que o errado não é nós que estamos discutindo soberania, né? Porque eles que querem a soberania, não é a gente, né? Que questiona o que está acontecendo aqui. Então eu acho que é muito importante a gente falar isso, ainda mais a gente está gravando esse podcast hoje, no dia 27 de agosto, que é um dia de luta para o Banco do Brasil, né? Hoje a Contraf, a CUT, ela está promovendo uma série de atos inclusive na Avenida Paulista, com o logo do bebê dos brasileiros, e o ato está correto, está certo fazer essa discussão, né? O que a gente questiona é por que a Contraf CUT faz essa discussão e aí nomeia o Bolsonaro, né, corretamente, né, que tem que nomear mesmo, né, e não faz outras discussões para a categoria bancária. Então aí que entra a função do sindicato, né? A nossa função aqui é questionar o macro de todo, né, da discussão de soberania, que a gente tem que ser sempre a favor da soberania real do país, né,
Mas aí a gente tem que, trazendo para o movimento sindical, fazer essa discussão, né? Por que esses caras fazem um ato para defender o Banco do Brasil corretamente nesse momento, mas aí quando discute plano de saúde eles não vão para a rua, né? Então é isso que é muito complicado e a gente tem que abordar. E aí fica o recado para quem é cliente e está assistindo esse vídeo, né? Não caiam em fake news, né? Não caiam em alarmismo. Existe interesse por trás. O interesse por trás é desviar que dia 2 de setembro começa o julgamento do Bolsonaro e que muito provavelmente vai acabar com a prisão dele justamente por ataque à soberania do país. Eu gostaria de pontuar algumas coisas aí para finalizar a minha participação aqui. Primeiramente, agradecer, parabenizar os debatedores e a condução que o Bruno deu aqui ao programa, né? Que realmente me surpreendeu em tudo por essa qualidade. Então, primeiramente, parabenizar a todos aí. Em segundo lugar, gostaria de dizer o seguinte, isso não é fake news, isso é uma política. Quando eu falo que o Banco do Brasil vai se vitimar por conta da sua subsidiária lá no exterior e com isso vai quebrar o banco, etc., isso tem uma finalidade. Caos. Isso é método. O fascismo constrói suas políticas a partir desse método. Eu crio caos e veja o que o Trump está fazendo. Hoje, ontem à noite, eu ouvi um noticiário dizendo que ele está ameaçando prender a diretora do Fed, lá, do Banco Central dos Estados Unidos, que se recusa a renunciar ao mandato que ela tem, porque lá também o Banco Central é independente, independentemente da questão se isso é correto ou não. Então, quer dizer, isso de criar fatos que levam ao caos, isso tem a ver com o reforço da figura do Salvador, que depois vai aparecer para poder resolver todos os problemas e nos preservar dos conflitos, né? Então, isso é uma política deliberada de construção de caos, tá? Não é uma mentira inocente, é isso que eu estou querendo dizer. Existe uma finalidade nisso. Primeiro ponto. Bom, terceiro aspecto dessa finalização é o momento de unidade. Não adianta. Ou você tem unidade com todo mundo que está tentando construir ou trazer novamente o planeta, porque isso está acontecendo internacionalmente, para um ambiente de sanidade e de resistência à construção dessas ideias autoritárias de extrema direita, deve se juntar, deve ignorar as suas diferenças, ou, pelo menos no que diz respeito a um determinado tipo de política, a política geral, como eu aprendi lá atrás, eu estou junto com você para fazer esse enfrentamento. Então, acho que estamos todos juntos, e o sindicato, tenho certeza que está adotando essa postura na defesa do Banco do Brasil. O Beto aqui lembrou bem, né, Sérgio? Quem na eleição do Lula chegou num ponto, o Cláudio Lembo defendeu o Lula, né? A Tebet está com o Lula, o Alckmin, porque a discussão era entre exatamente um rebaixamento do status do Brasil do que é hoje, né? Os caras querem a gente rebaixados, né, Sérgio? Então, juntou todo mundo, né? É uma política de frente, né? O que a gente viveu e precisa continuar com essa política de frente vigente, né? Principalmente nas eleições do Senado. Porque eu acho que mais importante até do que a presidência da República ou não, como nos ensina aí o professor Castro Rocha, as eleições para o Senado, elas são fundamentais porque dentro dessa linha da extrema-direita mundial, é o local que pode haver cassação ou alteração da composição do Supremo Tribunal Federal. Hoje, por incrível que pareça, a gente sempre tem muitas críticas ao liberalismo clássico que o Supremo Tribunal Federal defende,
Os direitos sociais não são muito, e dentre eles o do trabalho, né? O direito do trabalho é uma espécie dos gêneros sociais. Eles são... O Supremo Tribunal Federal já admitiu pejotização, ampliou o conceito de terceirização, mas nesse momento o Supremo Tribunal Federal deve ser defendido. Sérgio, já que você mencionou o Senado, explica para nossa audiência, para os companheiros, bancários, trabalhadores que estão assistindo, como um ministro do STF é conduzido. Bom, são 11 pessoas de reputação ilibada e notável conhecimento jurídico. Ele não precisa ser advogado, juiz ou promotor. Ele precisa ter notável conhecimento jurídico. Na história do Brasil já houve até uma vez, embora essa vez seja um pouco didática, que um médico foi conduzido ao Supremo Tribunal Federal. Na verdade, era o Barata Ribeiro, que dá nome a uma rua lá de Copacabana, muito famosa. Ele foi também empichado. E é aí que entra a questão do Senado. Desde da Constituição, eu creio que desde a primeira, posso estar errado com isso, mas desde a Constituição de 1891, existe a atribuição ao Senado, porque o Brasil adotou um falso federalismo com essa Constituição, e que muito de suas bases permanecem até hoje, onde o Senado seria o fórum adequado a cassação e nomeação de ministros do Supremo. Então, por isso a importância do Senado, porque o indicado pelo Executivo é sabatinado pelo Senado. Às vezes, essas sabatinas duram muitas horas, como, por exemplo, do atual presidente, o ministro Fachin. Foi uma das mais longas da história, durou mais enfim, não vou lembrar quantas horas, mas algo assim absurdo. E tem que ter a aprovação do Senado. Só que também, para tirar um ministro do Supremo, o Senado que pode tirar. Então, isso é uma definição constitucional que se preservou aí na história do nosso constitucionalismo, né? Mas os senadores eles não representam o povo, na concepção exata do que é a função deles. Eles representam os estados da federação. São eleitos pelo povo, mas é uma eleição majoritária, não é uma eleição proporcional, né? Então, por exemplo, você tem, acho que são 70 deputados ainda no estado de São Paulo. Esses 70 deputados que são eleitos aqui no estado, eles são proporcionais. E aí não é por região. O critério é político, ou seja, o que ele defende de político, né? Já os senadores, não. Os senadores são eleições, ganha o que tiver mais voto. Agora... O cameral foi adotado pelo povo brasileiro. Normal. Mas assim, na origem, ele se baseia muito no que era a Constituição dos Estados Unidos da América. E principalmente que lá eram várias colônias que vieram a se construir. As colônias fazem a primeira revolução. E aí, a partir de um tratado, porque ali eles tratam como se fossem estados mesmo. Tanto que é diferente daqui. Até mesmo a legislação penal de um estado para outro é distinta. Aqui não. Aqui nós temos uma federação, mas é uma... Seu às avessas. Ela tem uma outra trajetória. Não há soberania. Mas eu insisto nisso, Sérgio, porque os leigos, e pior do que os leigos, os canalhas, os fascistas, aquelas pessoas que adotam discursos tendenciosos, dizem: o ministro do Supremo Tribunal Federal não tem legitimidade porque ele não tem voto. A democracia, ela se faz indiretamente, por representação também. Aquele que indica o ministro para o STF teve uma porrada de votos. Não bastasse isso, os senadores, 3 por cada membro da federação, são 26 estados mais o Distrito Federal, tem que, por maioria, aprovar esse nome, depois dessa sabatina. Então, passa pelo crivo do povo brasileiro. Eu
entendo isso. Eu entendo e não estou contrapondo isso. Tá? Isso não é a mera indicação do... Não, ele passa pelo Senado, Não, ele é sabatinado, e isso é uma expressão da democracia, é uma expressão da autodeterminação do povo brasileiro. Nós adotamos, o Estado brasileiro adotou o sistema bicameral, é polêmico, tem gente que defende a extinção do Senado e tal, e é lícita essa discussão, mas a verdade é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele chega até uma das 11 cadeiras, indicado pelo presidente da República, que estiver, naquele momento, eleito democraticamente pelo povo, e depois ele é submetido a todas as correntes políticas que estão expressas no Senado Federal, numa sabatina, em que se vai buscar a aptidão dele. É isso. E eu não tenho uma posição sobre isso em relação a essas cortes constitucionais. Porque, em geral, essas cortes constitucionais, elas não são apenas jurídicas. Elas têm uma função política também, porque a Constituição, ela extravasa, ela cria o ordenamento jurídico, ela está acima do Estado, ela cria o Estado, por isso que se chama Constituição. Então, se você vai olhar a formação do Tribunal Constitucional dos Estados Unidos, do Tribunal Constitucional daqui, todas elas têm essa natureza. A Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, é indicação direta, é o mesmo sistema daqui, né? E ninguém critica a Suprema Corte, que interpreta a Constituição, e lá por uma questão de origem, de sistema jurídico diferente, é considerado por alguns, eu não acho isso, mas por alguns, a melhor Constituição que existe, a mais duradoura, etc. Isso também não é uma verdade, né? Mas, enfim, o como é conduzido é um critério que o Poder Constituinte originário, Beto muito bem disse, criou. Eu não tô pensando no questionamento. O que eu mencionei é o seguinte, que o Brasil se inspirou num federalismo lá na Constituição de 1891, um constitucionalismo que, de verdade, ele privilegiava ou construía ou se organizava como uma federação, quando, na verdade, nós não tivemos vários estados que cederam a sua soberania, mas sim uma única colônia. Então é só isso. Faltou ainda uma reflexão aqui nesse podcast. O governo Lula ele defende totalmente a soberania do país, né? Então eu acho que a gente tem que ter essa clareza. Ele defende a soberania até a página 2. Talvez, se ele quisesse se aprofundar um pouco mais nisso, estaria na hora de discutir a taxação das Big Techs, estaria na hora de discutir usar tudo isso que vai sobrar por conta do tarifaço para o povo mesmo, né, em relação a gás, combustível, alimentação. Então eu acho que o subsídio que ele está dando para os empresários, né, talvez desse para ser discutido a forma como ele está dando, né? Eu acho que ainda tem essa discussão que tem que ser feita para a gente evoluir ainda um pouquinho mais essa discussão. Talvez até parar o pagamento para os rentistas americanos da dívida. Tem uma série de coisas que eu acho que dá para discutir, além de tudo que a gente já abordou aqui, né? Que é resistir a esse ataque momentâneo que tem um objetivo que é a anistia geral e restrita aí, mas em especial a do Bolsonaro. Soberania do povo brasileiro. Eu quero insistir num princípio sagrado, que é o da autodeterminação dos povos. A soberania, como nós já dissemos aqui, ela está expressa como algo irrenunciável já no artigo 1º da nossa Constituição. E eu quero relembrar as palavras do Dr. Ulisses Guimarães, que nem tem a mesma orientação política minha, mas que assino embaixo, ao promulgar a Constituição, Ulisses Guimarães diz: quanto à Constituição, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo à ditadura. Amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações.
principalmente na América Latina. Lutar pela nossa soberania hoje, diante dos ataques de uma figura abjeta, ignóbil, repugnante, que desgraçadamente está à frente de uma potência estrangeira decadente, não é tarefa da esquerda, não é tarefa do centro, não é tarefa da direita, não é tarefa dos evangélicos, nem dos católicos, nem dos espíritas, nem dos palmeirenses, nem dos corintianos, todos os brasileiros. Por isso é importante que a gente resgate a dignidade e a autoestima do povo brasileiro. E que não se use o sofisma, o subterfúgio, a artimanha, o ardil econômico para tentar interferir em decisões que são próprias do povo brasileiro, judiciais inclusive. Então, quando Trump, essa figura asquerosa, pretende, jogando tarifas para tentar espalhar entre o povo brasileiro, tentar afetar a nossa nação, com o terror, com o medo, com o receio, ele está escolhendo aspectos econômicos ao invés de armamentos bélicos para atentar contra a nossa soberania. Ele jogar as tarifas dele para 50, 60, 70, 80, que se dane. Problema dele. Problema do país decadente dele. O que não podemos aceitar de jeito nenhum. Eu só baixo a tarifa se essa decisão judicial for modificada. Ou pior ainda, nem há decisão judicial que seja extinto esse processo. Então, os brasileiros têm que ter a dignidade de combater vigorosamente a pretensão sórdida dessa figura abjeta de tentar interferir na nossa autodeterminação usando do poderio econômico. Porque hoje é o poderio econômico. Aqui no Brasil é o poderio econômico. Em outros lugares do mundo é o poderio bélico. Não veio aqui com míssil, com caça, com bomba, mas vem utilizando a sua larga vantagem econômica para tentar nos colonizar, para tentar nos colocar na condição de seres humanos inferiores que abrem mão da sua soberania, que abrem mão da sua autodeterminação para poder vender produtos aos Estados Unidos da América. Pelo amor de Deus, eu acho que a gente teve que retroceder ao beabá hoje, falar sobre conceitos básicos da Constituição do Estado, que é território, que é povo, que é nação, que é soberania, para que nós chegássemos agora. Resumo da ópera. Todo brasileiro tem que saber que chegou a hora de defender o nosso país de uma interferência estrangeira que pode arrasar, arruinar, vilipendiar, defenestrar o nosso país em todos os sentidos e sob todos os aspectos. Defender a soberania do Brasil agora é dever de todo aquele que tenha o mínimo de consciência. Não, é sério, pessoal. É uma discussão muito ampla, acho que tem assunto aqui para a gente falar um dia. Contudo, o nosso podcast ele tem aqui o tempo para ser encerrado, né? E eu quero fazer um convite então para vocês para que essa discussão ela continue lá nos nossos veículos de comunicação, né? Por meio do diálogo que a gente vai construir aí a sociedade que a gente quer, a sociedade que a gente busca. Então, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Agradecer aos presentes e agradecer a você por ter passado esse tempo aqui conosco.
sua dose semanal de reflexão aqui no Sindicato dos Bancários de Bauru Região. Ótima semana e até a próxima.